grupo lá que a Samanta é administradora, né? Estudo de constelação familiar no WhatsApp. A Samanta coloca muito texto, né? Falando da questão da gente aceitar pai e mãe, lógico, né? Que quando a gente aceita pai e mãe, a gente fica com a vida plena, né? A gente fica com a vida assim livre para ser o que você quiser, né? Então, se você tem uma conexão de agradecimento, uma conexão de mãe, eu tomo a vida que a senhora me deu, a senhora é a mãe certa para mim, eu tenho dinheiro. Se eu tenho uma conexão com meu pai, que eu digo, o senhor é o pai certo para mim, eu tenho relacionamento. Tanto relacionamento amoroso, como relacionamento na sociedade, no meu trabalho, ou seja, a minha carreira toda também é pautada nessa conexão com meu pai. Mas, né, o que a gente faz com relação ao pai e mãe? A gente fica, ele não me deu, ela não me deu, ele não me deu, ela não me deu. E meu pai virou as costas para minha mãe, eu tenho que virar as costas para meu pai também. E aí, qual é a doença que a gente tem quando a gente nega um dos pais? Derrame. Por quê? Porque metade de mim está errado. Ah, mas por que metade de mim está errado? Porque o meu pai está errado. Quem é meu pai? Sou eu. Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Deu para entender? Deu racionalmente, né? Porque se desse para entender, né? Por que nós chegamos hoje nessa questão do arquétipo tão enfraquecido do pai, né? Por quê? Assim, muito dos casos, gente, a mãe não permite que o filho vá para o pai. Ela se entristece. Então, o filho não vai, né? Vou ler, então, a questão que a moça deixou lá no grupo. Ela fala o seguinte: nós somos 3 irmãos, com 2 anos de diferença de idade, um do outro. Tivemos um pai omisso, desamoroso, traindo descaradamente a minha mãe, que já faleceu. Ele viajava a serviço e tinha uma amante em cada cidade. Batia na nossa mãe e nos deixava quase passando fome. Durante as suas viagens, embora tivesse dinheiro, e muito, desses 3 filhos vieram 4 netos, que ele nunca procurou. E que quando a mais velha tinha 15 anos, ele nos abandonou, porque uma das amantes dele engravidou. Após nos deixar sem ajuda nenhuma, eu pergunto: este homem, ele merece o nosso carinho e o nosso amor? Pois todo esse desamor gerou tantas tristezas e tantas mágoas. Ele abandonou seus filhos ainda adolescentes, e foi muito difícil, pois ele sempre proibiu a nossa mãe de trabalhar. Então, imagine nessas dificuldades. Ah, antes que eu me esqueça, esse homem está vivo. Ele tem 93 anos. Olha, querida, nem deu o nome dela é Marli. Olha, Marli, ele tem 93 anos, aproveita enquanto ele está vivo, vai lá, faça uma reconexão para você não precisar ir no cemitério, como eu faço com a maioria das minhas clientes, sabe? Ele está vivo. Não vai precisar ser no cemitério ainda. Né, querida? Porque quando essas suas palavras, né, fica muito nítido que se você olhasse para o seu pai, você estava traindo a sua mãe. Ou seja, no fundo, toda essa mágoa que você sente, ela também é mágoa da sua mãe. Porque ela não me permitiu olhar para o meu pai. Porque olhar para o teu pai seria entristecer a sua mãe. Deu para entender? O fato dele trair a sua mãe ou não trair, isso é deles, do casamento deles. Tá? E a gente precisa começar a entender que o pai, a mãe, nos deu a vida e é o que eu preciso. Porque se nós formos entrar no critério de ele não me deu, eu não tomei isso, eu não tomei aquilo, porque minha mãe não me deu, porque meu pai não me deu, todos os filhos têm algo que não recebeu. Tá? Então, a questão dele trair a sua mãe, isso não é com você. Só que se você não resolve isso com ele, você também vai atrair homens que vão te trair. Porque no momento, eu tenho atendido muitos casos assim, que as mulheres atraem homens que traem, ou elas se tornam amantes. Porque naquele momento eu tenho meu pai. Porque onde estava meu pai? Com as amantes. Então, quando eu me torno amante, eu tenho meu pai. Quando o meu marido me trai, naquele momento eu tenho meu pai. Naquele milésimo de segundo, eu tenho meu pai. Eu fico revivendo isso.
Isso vira um looping na minha vida. E da sua filha e das suas netas. Até que alguém se levanta e diz, eu aceito esse homem do jeito que ele é, incluo ele de volta no sistema. Tá? Então, veja bem, primeiro passo, nós escolhemos os pais para nascer. Nós escolhemos, você estava bem bonita lá no astral e teve a oportunidade de nascer e falaram, olha, você vai lá, vai nascer desse cara, ele vai trazer. Eu quero, eu vou. Mas por quê? Não é porque, é para quê? Eu vou para fazer um equilíbrio nessa família. Essa família de homens que traem, de homens omissos, eu estou indo lá. E você veio. Tá? O óvulo da mulher, ele está paradão lá. Ele precisa que o esperma vá lá e ative a vida. Então, o papel do pai é ativar a vida. Esse é o primeiro papel, é ser o pai. 50% de toda a sua carga genética é do seu pai. Por mais que você odeie o seu pai, porque a pergunta que você faz, eu te pergunto, este homem merece o nosso carinho, o nosso amor? Isso não interessa se ele merece ou não. Amar pai e mãe, quando a gente nasce, nós nascemos com esse amor incondicional. O que é incondicional? Não tem condição, ou seja, ele era omisso e daí? Eu amo. Porque o nosso corpo ama, não tem o que fazer. É igual caca do nariz, é igual suor. Você ama, pronto, acabou. Só que o que você faz? Você joga isso para dentro do peito, dá um nó, porque eu não posso amar meu pai, porque meu pai traía minha mãe, eu preciso olhar para minha mãe. Aí você fica olhando só para sua mãe de costa para o pai, né? Em algum momento isso se torna uma raiva, um ódio. Será que esse ódio é do meu pai mesmo? Começa a ser também da minha mãe. Porque para não deixar a minha mãe triste, eu não olho para o meu pai. Ou seja, eu sacrifico a minha vida. Ele tem 93 anos, ele está vivo. 50% do que eu sou quando eu olho no espelho é ele. Mas eu prefiro negá-lo. Problema de relacionamento, de carreira, de trabalho, todinho relacionado ao pai. E aí vem o derrame. Por quê? Eu me odeio, metade de mim eu odeio. Então, não aceito. Aí, o corpo fica torto. Tá? Então, essa pergunta que você faz, eu deveria, né? Esse homem merece esse amor? Quem merece esse amor é você. Amar o teu pai é amar você mesma. Você é 50% ele. A sua filha é 25% ele. Deu para entender? Não é questão dele, é questão de você viver bem. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Né? Então, você faz um movimento, primeiro, de aceitar o pai. Esse é o primeiro ponto. Depois, aceitar o homem pai. Por que o homem pai? Porque o homem pai erra. Ele não é Deus. Não é sobrenatural. Ele não é um super-homem. Ele erra. Ele tinha amantes. E eu já quero falar um pouquinho, daqui a pouco, sobre isso, tá? Sobre essa história dele ficar viajando e arrumando mulher para todo canto, né? Que me fez lembrar um case, tá? E depois você vai aceitar as atitudes do homem pai. Então, a gente sai dividindo. Então, quem que eu amo em primeiro lugar? O meu pai. 50% de mim. Eu amo, aceito, incluo na minha vida. Porque já tá, né? Você já é 50% ele, né, querida? Não adianta, né? Mesmo que ele não, que você nascesse, ele pegasse você e jogasse na lata do lixo, ele não deixaria de ser seu pai. Isso é fato. Segundo ponto, o homem pai. Esse homem erra. Muito. Eu passo a aceitar agora também as atitudes. Sabe por quê? Porque ele é o pai certo para você. Porque você nasceu desse pai. E precisava dessa história para ser quem você é hoje. Assim como a sua mãe precisava dessa história para ser quem ela foi. Tá? Mas você comprou uma briga aí que não é sua. Meu pai traía a minha mãe já faleceu, minha mãe sofreu a vida inteira. E eu olhar para o meu pai como se eu traísse a minha mãe. É como se a minha mãe não me abençoasse. Essa é a frase. Mãe, a senhora me abençoa se eu olhar para o meu pai? O que as mães fazem? Ela amaldiçoa. Aí o que o filho faz? O filho não olha para o pai. Então, você que está me assistindo, você tem filho e você pratica alienação parental? Você diz coisas horrorosas do pai dos seus filhos para eles? Você está matando 50% do teu filho. Diga para o teu filho assim, eu te abençoo se você se aproximar do teu pai. O pai representa o mundo. Geralmente essas pessoas que eu não posso olhar para o meu pai, eu só posso olhar para minha mãe, ficam enfraquecidas. Elas passam a vida com problema financeiro, com problema de relacionamento, com muita doença, com muita dor nas costas. Excluem os homens e castram os filhos. Porque os teus filhos, eles também não poderão ser pai.
Porque nessa família, o pai é excluído. Deu para entender? E fica tudo com as pernas fracas, né? Boa noite, Maria da Graça. Rosângela, eu percebi que eu atraí só homens mais velhos que não ficam comigo. Eu percebi que eu coloco no lugar de pai. Olha aí, isso é uma percepção muito legal, muito interessante, Rosângela, porque é uma carência do pai, né? A gente fica buscando esse pai. E a sociedade chegou no que é hoje, né? Que a gente não tem o pai, né? Por quê? Porque eu não permito, não abençoo o meu filho quando ele olha para o pai dele. Eu amaldiçoo. Como será esse filho quando ele for pai? Tenho vários clientes que as filhas estão grávidas de homens que têm medo. Por quê? Aí você vai analisar a família do cara, você já sabe. A mãe dele amaldiçoou o pai dele, para ele. Ele não tem força para ir para o mundo. E aqui você vê que tudo que a Marli fala, ela fala, ele abandonou os filhos adolescentes, foi muito difícil, ele não deu dinheiro, minha mãe tinha que ir trabalhar, mas você está viva. E nós queremos muito nascer. Muito. Por que você aceitou vir nessa família? Porque era a oportunidade que tinha, você abraçou, e tem gente que nasce de um estupro. E vem com toda a força. A vida tem muita força. Gratidão. A minha mãe é um portal maravilhoso que me trouxe para a vida. Minha mãe é a vida. Mas o pai é o mundo. E eu preciso sair da esfera da vida da mãe e ir para a esfera do mundo para o meu pai. Sabe? É que você fez essa pergunta lá no grupo. O ideal seria fazer uma constelação. Porque quando você fala que o teu pai tinha muitas amantes, eu posso fazer um desenho na minha mente que ele procurava a mãe dele. E você percebe que esses emaranhamentos que existem, eles existem sempre porque tem o amor interrompido. Então, vou contar um case para vocês muito interessante de um cara que tinha várias amantes, tá? Então, é assim, esse senhor, ele também era caminhoneiro, né? E ele tinha, em cada lugar que ele ia, ele tinha uma mulher. E ele fazia essa mulher se apaixonar por ele, para depois, no auge da paixão, ele era casado, né? Eu chegava até a ir na casa dessas mulheres, como se fosse um homem solteiro, para que no auge da paixão ele pudesse terminar com elas. Só que ele era casado e tinha 3 filhos também. Era casado com a filha do pastor, inclusive. Então era bem estigmatizado, cheio de tabu. E assim, o que a gente pode analisar, né, desse case? Que na verdade eles vieram pedir ajuda para a filha, que era obesa mórbida, que era muito menina, era obesa mórbida. E aí o que acontece? Esse senhor, a mãe dele, ela não estuprava ele, mas ela praticava um incesto emocional terrível. Por exemplo, ela trocava de roupa perto dele, ela fazia xixi com a porta aberta. Então tinha uma coisa que ele tinha pavor, que ele falou, que ele entrava a tomar banho e ele tinha que trancar a porta do banheiro, porque acontecia da mãe dele entrar e fazer xixi enquanto ele estava tomando banho. Ele tinha 13, 14 anos. Então ele sentia, porque assim, quando a gente nasce na esfera da mãe. Ali pelos 7 anos de idade, nós vamos para a esfera do pai, que é ir para o mundo, vou para a escola, né? Vou aprender a andar de bicicleta, eu vou para a vida, é o pai. Depois, na adolescência, eu volto para a esfera da mãe, eu, mulher. E os meninos não, os meninos permanecem na esfera do pai. Porque na adolescência eu me despeço do meu pai, né? E venho para a esfera da mãe aprender a ser mulher. E o menino, ele fica na esfera do pai para aprender a ser homem. Só que no caso desse rapaz, o pai era omisso, né? Então ele era criado pela mãe e a mãe colocou ele no lugar de marido. E aí, nesse caso, ele falou que ele tinha pavor, ele tinha desespero, porque ela entrava no banheiro. Então ele tinha um misto de tesão pela mãe, que é proibido, não posso ter tesão pela minha mãe. E parece que a minha mãe tá querendo algo mais aqui comigo, sexual, e eu não posso, eu não quero, eu fico me segurando, assim, toda o meu tesão, né, assim, desesperador, e eu tenho muita raiva dela fazer isso, ao mesmo tempo que eu a amo profundamente, porque eu sou um filho dela.
E esse homem, ele vai para a vida com muita raiva. Então, ele casa com a filha do pastor, que tem um problema sério com o pai também. O pai também botava ela a dormir com ele, mas ele não fazia nada, mas ele ficou viúvo, botava a filha a dormir com ele. Só dormia, mas botava. Né? Ou seja, botava a filha como uma mulher dele, né? E aí ele é caminhoneiro e ele fica viajando. E em cada lugar ele tem uma mulher. Quando ela se apaixona, ele vai lá e termina com ela para ela sofrer. Porque naquele momento, de alguma maneira, eu estou me separando da minha mãe. Estou me vingando da minha mãe. Isso tudo é muito inconsciente. E aí você contando, né, do seu pai, a busca por essa mulher. E assim, esses homens que eles procuram muitas mulheres e nenhuma satisfazem, eles não estão procurando essa mulher, eles estão procurando a mãe deles. Nenhuma mulher serve para eles, nenhuma. A única mulher que serve para eles é a mãe. Quando eles se separam, eles vão para onde? Para a casa da mãe. E no caso desse rapaz, era isso que acontecia com ele. Quando você fala do seu pai, que hoje tem 93 anos, fica muito nítido que ele também buscava essa mãe, tá? E possivelmente a tua mãe buscava o pai, como você faz nos teus relacionamentos, como a sua filha deve fazer nos relacionamentos dela. Por quê? Porque isso vem lá de trás. Deu para entender? E se alguém, essa família não se levanta, encaixa tudo isso e diz, quer saber de uma coisa? Eu quero parar de sofrer e quero parar de fazer coisa pelos meus pais, porque eu odeio meu pai, ele tem 93 anos, eu odeio ele, eu odeio uma pinóia, né? Eu acho que eu odeio. O que eu faço? Eu repito a história toda para incluir o meu pai. Por amor ao meu pai, eu caso com um homem que trai. Por amor ao meu pai, eu caso com um homem que larga os meus filhos. Eu faço tudo igual e acho que eu não amo meu pai. Eu amo profundamente, porque eu estou fazendo igual, inclusive atraindo histórias iguais. Aí quando você tem essa sacada, o que você faz? Eu vou lá atrás do meu pai, 93 anos, olho para os olhos dele, digo, quer saber de uma coisa, pai? O senhor traiu a minha mãe, o senhor fez isso, aqui, mas eu te amo. E eu libero esse amor. Porque o que está matando é essa variz que está aí dentro. Esse nó que você deu e jogou no peito. É isso que dói. É esse vazio aí dentro. Sabe? É essa angústia, é essa dor que está dentro do peito. Essa raiva, que nem é raiva do pai. Muitas vezes é raiva da mãe, porque ela não me abençoa para eu olhar para o meu pai. Ou ela é muito vítima e submissa. E a gente tem muita raiva de vítima. Por mais que seja sua mãe. Então, esses dias, vou contar uma coisa para vocês aqui, escondido. O meu marido foi criado pela avó. E a minha sogra estava dando uma vitimizada, né? Falou, ai, porque eu tô cuidando do meu neto, dá muito trabalho. E meu marido virou para ela e falou assim, olha, eu também fui criado pela minha avó, mãe da senhora. Meu marido, eles são assim, bem do sítio, né? Da vossa mãe, ele falou para ela. Eu também fui criado pela vossa mãe. Aí ela parou de falar. E olha que meu marido tem uma paciência de Jó. Para ele chegar a falar isso, por quê? Porque vítima cansa. Porque vítima chega uma hora que você não aguenta. Nem os filhos aguentam bem. Por mais que seja vítima, ninguém aguenta. Entendeu? Porque vítima, o pior da vítima é que ela não sai, não tem cura e deixa todo mundo doente. Deu para entender? Então, possivelmente, ele, esse pai, também procurava a mãe. Você percebe quanta dor nessa história? São crianças feridas, machucadas. Sabe, Marli? Sabe? Que tal você resolver isso para tua filha não precisar continuar nisso? A tua neta? Que tal você olhar para teu pai e dizer, quer saber de uma coisa? O senhor é o pai certo para mim? Eu amo o senhor. Sabe? Que eu também tive muita raiva do meu pai, né? Também saí cedo de casa, também fugi da violência doméstica, aquela coisa toda. Mas o meu encontro, né? Primeiramente com o budismo, que fala muito sobre karma, a gente parar de pôr a culpa nos outros. Eu nasci nessa família porque eu fiz causa, aquela coisa toda, já me ajudou muito. Mas eu me lembro aí de eu conseguir dizer eu te amo, né? E teve um episódio assim que eu abracei meu pai. Meu pai é do sítio, né? Eu nem falo muito isso, mas no evento ao vivo eu até falei dele, não gosto muito de tomar banho. Com cheirinho, sabe? Fedidinho. Eu abracei ele assim, fedidinho, e falei, esse é meu pai, fedidinho? Meu pai, sabe? E ele é o pai certo para mim.
Eu sou muito parecida com meu pai, inclusive. E eu aceito, eu concordo. Que ele tem uma história muito dura também. É por isso que ele era violento. Ele era um animal acuado, na defensiva. Então a gente para de julgar e vai viver a vida feliz, sabe? A gente quer mudar os pais, isso não serve para nada. A minha vida estava boa, eu comecei a querer reformar o sítio do meu pai, da minha mãe, reformar. Um dia eu fui lá, levei uma faxineira para limpar a casa da minha mãe, e a mulher começou a limpar e tal. Minha mãe estava chorando no tanque lá. Eu falei, por que a senhora está chorando? Estou ajudando, limpando a casa da senhora aqui. Eu tinha reformado tudo lá. Ela falou assim, eu não tenho mais casa, sabe? Eu não mando mais a minha casa. Eu não sirvo para nada. Ela ficou magoada de eu ir lá mexer nas coisas dela. Aquilo caiu uma ficha para mim. Por que cargas d'água? Eu quero mudar a casa da minha mãe, quero mudar a minha mãe, quero mudar o meu pai. O que eu quero mudar? Sabe? Para com isso. É meu pai, minha mãe, pronto. Quanto antes você entender isso, menos sofrimento para você. Sabe? Para de achar que teu pai e tua mãe tá errado. É o portal que trouxe você para esse mundo, querida. Eles te deram algo que jamais você vai ter como pagar. Você pode dar uma casa, um carro, fazer o que for. A vida não tem preço, tem valor. Sabe? Aproveita que ele tá vivo e vai lá. Ah, porque ele engravidou a amante. A vida teve força e veio de novo através de uma amante, uma menina aí nova. É a vida, é a força, ela veio mesmo. Queria nascer e veio. É teu irmão, tua irmã que veio. Entendeu? Gente, não é o pai omisso que tá matando a humanidade, não. Não é o amor que eles não te deram. Não é, sabe o que tá matando a humanidade? É você guardar o amor que você sente pelos pais dentro do teu peito e formar essa varizes aí dentro. Libera esse amor pelo teu pai e pela tua mãe, que você vai ver que leveza que isso traz. Estava atendendo uma cliente, ela só não aguento mais, aí final de ano, daí chega lá, todo mundo bebe, meu pai bebe, meu horror, sabe? Eu detesto, ela estava muito magoada. Eu virei para ela e falei, gratidão à cachaça. A cachaça manteve teu pai vivo. Aquilo deu um crique nela assim, ela falou, olha, ficou até mais fácil que eu vou lá. Gratidão à cachaça. Ela falou, eu era a chata da família, eu era aquela que ia lá, não quero que beba, eu saio daí, ia dormir na casa do caseiro, para não dormir na casa do pai, por causa do cheiro da bebida. Negando o pai, como quem diz, a casa do caseiro é mais limpa e melhor do que a do meu pai. Eu parei com isso, Sônia, parei, chega de sofrer, eu preciso aceitar, ele é meu pai, com pinga e tudo, gratidão à cachaça, como diz você. Entendeu? Estou assim, fraca, não me acho profissionalmente. Tá na sua mão, Elaine. Oi, Mari! Nilva! Mari, meu Deus, por amor do meu pai, não tem homem certo para mim. Nosso pai é o primeiro homem, né, da nossa vida. Se eu não aceito esse, meu filho, pois só encrenca. O pior é que a minha mãe sempre disse que homem nenhum prestava. Então, mas isso é da sua mãe, Mari. Você não tem que carregar isso. Por que que o homem não presta? Quem que não presta? Ai, eu não preciso de homem. Quem que é esse homem que você não precisa? É seu pai, mas você precisa. Por quê? Porque se o seu pai não fosse lá ativar o óvulo da sua mãe, você não estava aqui, bem. Deu para entender? E para com essa história de não preciso de homem. O homem precisa da mulher, a mulher precisa de homem. Você é metade homem, metade mulher. Ele também acabou. Ai, meu pai isso, meu pai aquilo. Você é 50% seu pai. Você está falando mal de você mesmo. Deu para entender? Gente, falei muito hoje. A hora voou. Já falta 20 para as 9 e eu tô aqui falando. Bom, gente, amanhã é o último dia para você conseguir aquele desconto de R$ 200 para fazer a constelação comigo. De 490, você vai pagar 290, mas o agendamento é para janeiro. E você vai ganhar uma sessão de desbloqueio comigo e vai ganhar também o curso de Ho'oponopono. Então, deixa eu explicar de novo. Quanto que custa a minha sessão normalmente? 490. Quanto que você vai pagar até amanhã? 290. Com 200, é de desconto aí.
vai ganhar uma sessão de desbloqueio comigo de 2 horas e o curso de Ho'oponopono. Você vai ficar estudando o curso de Ho'oponopono agora no final do ano. Em janeiro nós vamos fazer a sessão de desbloqueio e depois a sessão de constelação familiar. E você vai começar o ano deixando o peso que não é seu com a família, de quem é de direito. Eu não sei quem que fez voto de pobreza na tua família, que você anda pobre aí. Eu não sei quem é que roubou terra, que você anda cheio de dívida, pagando dívida que não é sua. Eu não sei quem é que excluiu o pai de quem. Eu não sei quem é que assassinou, quem é que suicidou. Mas você não precisa carregar esse peso. É isso que eu quero dizer. E a constelação mostra uma terapia pontual, reveladora. Quem já fez constelação aí, pode até deixar uma frase para mim aí, por favor. Constelação revela ou não revela? Você que já fez constelação comigo, ou seja lá com quem for. Revela ou não revela? Coisas assim que estão ocultas dentro daquele sistema. Sabe que você fala, como assim eu não tinha visto? Não, eu quero minha vida de volta aqui, não quero mais saber, quero o meu destino, não quero mais viver o destino dos outros, não. Mas tá lá falando mal do pai, vivendo o destino dele. Falando mal da mãe e fazendo exatamente igual. Perfeitamente igual. E você nem percebe, né? Então, quem quiser agendar a constelação comigo, por favor, deixa aí o WhatsApp, que a Samanta entra em contato com você e faz o agendamento tudo direitinho. Tem que fazer a inscrição até amanhã, gente, para você pagar mais barato. Você pode fazer até em 12 vezes no cartão de crédito. A Shirley, fala mais, fica mais, eu vou terminar, queridas, já deu meu horário aqui. O Nilda ganhou por. Ganhou, né, querida? Quanto custa? Vai ficar 290 daí, Shirley. Na verdade é 490. Você vai pagar 290 porque é presente de Natal, mas é um agendamento só para janeiro. Revela sim, eu fiz várias, vou fazer mais. A Rosângela está dizendo que revela. Ah, Patrícia, revela mesmo, né? Revela, eu mesmo nunca imaginei que eu tivesse tão emaranhado. Pois é muito interessante. O melhor é olhar para a solução, né? O que adianta revelar e a gente ficar sem solução? Aí não serve para nada, né? Então tem que revelar e também dar a solução, né, gente? Olhar para a solução. Ai, que maravilhoso, não? Isso que é importante. Bom, gente, eu vou agradecer aqui. Ah lá, a Maria Vielva também falou que revela sim. Gratidão, Maria Vielva. Bom, gente, então eu quero agradecer, né, todo mundo que esteve comigo até agora. Ô, Nilda, tanto você ganhou que tá aí, viu, querida? É só acessar. Bom, gente, deixa eu agradecer, né, todo mundo que esteve comigo até agora. Olha, quarta-feira, às 9 da manhã, tem meditação terapêutica para a gente fazer maravilhoso, hein? Vamos fazer. Quarta-feira agora, às 9 da manhã. Deixa eu agradecer, né? Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Deixem aí o WhatsApp de vocês para poder a Samanta entrar em contato, passar as informações, tirar alguma dúvida, né? E ainda poder fazer o agendamento aí de vocês. Você já ganhar o curso para ir estudando. A Mari disse que vai fazer a compra amanhã. Vamos fazer, Mari, vai ser um grande prazer fazer a sua constelação, viu, querida? Bom, gente, então eu vou desejar, assim, uma noite maravilhosa, né? Que vocês encontrem as pessoas certas, atraiam as oportunidades e entrem no fluxo máximo de abundância do universo, porque é o seu direito divino! Gente, um grande beijo no coração de todo mundo, viu? Deixa eu colocar um pouquinho de música xamânica aqui pra gente encerrar. Bem chique, né? Ai, que maravilhoso. Ó, deixa eu tocar um pouquinho o tambor. Beijão, gente. Até quarta, 9 da manhã.